Só um minutinho. Pronto, agora estamos gravando. Então, essa taxa de juros doméstica está abaixo da taxa internacional de juros, capital sai do país, e isso cria uma pressão para a moeda doméstica se depreciar, não é? Por exemplo, falando no Brasil, para o real se desvalorizar perante o dólar. Como a gente está no regime de câmbio fixo, o Banco Central é obrigado a entrar no mercado e vender dólar para manter a moeda doméstica no patamar estabelecido. Sim. E na hora que ele começa a vender dólar, ele começa, então, entrega dólar, um ativo para as pessoas e recebe moeda doméstica. Isso faz, então, que a LM comece a se deslocar desse jeito aqui. Posso até botar em... E aí... Ok? A LM começa a se deslocar dessa forma aqui. Até ela retornar para a posição inicial. Beleza. Aí, se alguém quiser, não é obrigatório, poderia botar assim, ó, tem uma... Tá? Então, depois que assim, quando acontece a expansão monetária, ela vai até a LM1, uma devido às operações do Banco Central no mercado de câmbio, ela começa a se deslocar para a esquerda e vai para a LM1, mas que é a própria LM0. Aí tem mais de uma maneira da pessoa explicar, tá? Beleza. E aí, nesse caso específico dessa questão, a gente precisaria usar todo aquele passo a passo de resposta sobre gráfico, de falar dos pontos iniciais, das curvas iniciais, ou bastaria explicar essa operação do Banco Central e que... No meu modo de ver, a explicação do gráfico, aquele roteiro, você deveria sempre usar. Tente, pelo menos. Provavelmente vai funcionar. Posso até ler aqui uma resposta. Ler, porque eu não vou escrever. Vamos lá. O roteiro tem 5 pontos. Vamos lembrar. Situação inicial. 2. Deslocamento das curvas. Acho 3. que é equilíbrio inicial, não? 2. Perdão, não. Já pulei, Você fala primeiro das curvas e depois do ponto de equilíbrio no inicial. Isso, vamos lá. Me corrija então se eu estiver errado. Vamos lá. 1. Curvas iniciais. 2. Equilíbrio inicial. Ops, aqui deveria ser equilíbrio inicial. 3. Deslocamento de curvas ou de uma curva, né? 4. Novo equilíbrio. 5. Comparação dos equilíbrios. Tá? Então, aqui, eu acho que o roteiro envolve esses passos, não é? Então, curvas iniciais ou situação inicial. Aí, basicamente, antes da expansão monetária, ou em um primeiro momento, na situação inicial, as curvas relevantes são LM0, BP e S. Verificamos que o equilíbrio se dá no ponto A0, com o correspondente produto Y0 e a taxa doméstica de juros igual a R asterisco. Devido à expansão monetária, a curva LM0, a curva LM se desloca de LM0 para LM2. Porém, a interseção de LM2 com IS se dá a taxa de juros R2. Verificamos como essa taxa de juros R2 é menor do que R asterisco, ocorre uma saída de capital no país e isso tende a depreciar a moeda doméstica. O Banco Central, como estamos no regime de câmbio fixo, o Banco Central vai efetuar intervenções de mercado de câmbio para manter o dólar no patamar desejado. Ao efetuar essa intervenção de mercado de câmbio, ele venderá dólar, receberá moeda doméstica e, consequentemente, essas intervenções fazem com que a oferta monetária se contraia. A curva LM começa a se deslocar para a esquerda, esse processo continua até ela retornar para a posição inicial, LM0, ou se você já for explicitado, LM1, que é a própria LM0. Consequentemente, o equilíbrio, agora já é o item 4, retorna para o ponto A0. E logo, que é a comparação do equilíbrio, como o ponto de equilíbrio não mudou, a conclusão trivial aqui é que R não muda, Y não muda, P não varia, ninguém é afetado, ok? Ok, obrigada. Tá? Isso é importante, tá? Ok. Só o seguinte, Rafaela, você tem mais dúvida, Rafaela? Eu tenho 2 outras listas, da 7 e da 8. Então, professor, eu tenho nessa aí, voltando nessa aí que você acabou de apagar, então só tem a diferença que é a depreciação do câmbio, a única coisa que fica negativo, né? Não! Câmbio fixo. Deprecia. Não, câmbio fixo. Não? Câmbio fixo, tá, eu tô confundindo com flexível. Flexível ficaria negativo, né? Depreciado. Oi? Se o câmbio depreciasse, a IS iria para a direita, se fosse câmbio flexível. Isso no flexível. Tá. Se fosse câmbio flexível, a IS viria para cá. Mas aqui o câmbio não deprecia, não. Tá.
Aqui, Beleza. ó, é câmbio fixo. E o Banco Central teve sucesso em mantê-lo fixo, no patamar que ele tinha determinado. Ok? Show. Uhum. Mais perguntas, senhores? Professor, ainda em cima desse exercício aí, eu posso falar também, eu devo falar, que a LM ela se desloca endogenamente ou não? Olha, eu acho que quando depende lá como você redigir. Eu não acho que necessariamente a resposta correta tem que conter a palavra endogenamente, né? Isso não é verdade, tá? Tá certo? Tá bom. Não é necessário. Pode colocar, depende lá de como que tem. Basicamente, é um textinho que tem várias maneiras de você apresentar, né? Você pode enfatizar, por exemplo, se fosse um livro-texto, a primeira vez, como eu falei, fosse um livro-texto, pode ser que um autor colocasse assim: observe que o deslocamento de LM0 para LM-TIL foi devido a uma ação do Banco Central para fins de política econômica, devido à expansão monetária exógena. Por sua vez, o deslocamento de LM-TIL de volta para LM0 se dá endogenamente devido ao fato do Banco Central ser obrigado a intervir no mercado de câmbio. Acho que é bom colocar, mas não é necessário, ok? Eu não tenho problema nenhum em imaginar uma resposta perfeita para essa questão que não tem a palavra deslocamento exógeno, ou a expressão deslocamento exógeno, deslocamento endógeno. Tá legal? Tá, obrigado. Vamos lá, sobre essa questão específica aqui. Professor, estou com uma dúvida na questão 11. Ela fala para fazer análise de longo prazo, aí, tipo assim, ela fala de valorização, né? É a mesma análise da expansão fiscal. Mesmo gráfico. Peraí, questão 11 da onde? Da lista 6. Então tá, só um minutinho. Me ocorreu aqui o seguinte. Eu vou tentar responder agora a pergunta do Pedro Henrique, que fez acho que do aluno que fez a pergunta agora. Feito isso, vamos voltar para a lista 4, tópico 4, ver quem tem dúvida ali, e aí a gente vai avançando pelos tópicos. Pode ser, senhores? Concordam? Pode, só tem uma pergunta aqui do Danilo no chat, professor, para fazer a questão 3 da 7. 3, aí quando a gente chegar na 7 a gente faz, então, ok? Então vamos tentar ver aqui a pergunta do Pedro na questão 11 da lista 6, que a gente já estamos com ela na lista 6. Questão da lista 6. Considera uma pequena nação que toma a taxa internacional de juros como dada. Assuma que a oferta agregada de curto prazo é positivamente inclinada. Utilize o modelo ISLMBP para discutir os impactos de curto e longo prazo de uma desvalorização cambial sobre os valores de equilíbrio de YRP no regime de câmbio fixo quando há perfeita mobilidade de capital. Assuma que delta é igual a zero após a desvalorização. Ok, Pedro, já li a questão. Qual é a sua dúvida? Então, a minha dúvida tipo assim, a análise gráfica da 11 é a mesma da 10. Isso eu entendi, só que a 10 é só para curto fiscal? Só que a 10 é só para curto prazo e a 11 é para longo prazo. Aí, na parte de longo prazo, tem uma explicação na hora do deslocamento da oferta agregada de curto prazo 1 para 2, para voltar para o longo prazo, que é a explicação de longo prazo. Aí, qual é a explicação? Tipo, que ele fala que o W aumenta e por conta do aumento no PIB. Aí que não peguei direito essa explicação. Vamos lá. Então, só para ter certeza, a sua dúvida é qual o mecanismo que faz a oferta agregada de curto prazo se deslocar? Isso. Então, vamos lá. A gente tinha a seguinte hipótese. Então, por que a oferta de curto prazo se desloca nesses exercícios que tem uma transição de equilíbrio de curto prazo, que não é de longo prazo, para um equilíbrio de longo prazo? A hipótese é a seguinte. Se o PIB verificado for maior que o PIB potencial, se o PIB de equilíbrio for maior que o PIB potencial, o salário nominal cresce. Isso faz com que a oferta agregada de curto prazo vá para a esquerda. Ok? Então, Y, PIB maior que PIB potencial, salário nominal cresce, e nesse caso, quando o salário nominal cresce, oferta agregada de curto prazo vai para a esquerda. Ah, tá, entendi agora. Tem um raciocínio de situação contrária. Y menor que Y asterisco, ou que Y barra, desculpa, ou seja, a economia está operando abaixo do seu PIB potencial, o salário nominal
começa a cair, os salários nominais, né? O nível de salário nominal começa a cair, ou crescer mais devagar, crescer abaixo da inflação, e aí a oferta agregada de curto prazo, nesse contexto aqui, vai para a direita. Ok? Então, assim, basicamente, enquanto você não tiver no equilíbrio de longo prazo, no equilíbrio de longo prazo, Y é igual a Y barra, tá? Enquanto você não tiver no equilíbrio de longo prazo, o W estará mudando e deslocando a curva de oferta agregada de curto prazo, ok? Ok, obrigado. Entendi já. Ok, então, respondemos a pergunta do Pedro. Aí tem uma sobre a lista 7 que a gente vai ver depois, então, que é no chat. Cancelar. Deixa eu dar. Não quero cancelar, fechar. Agora, vamos lá. Lista 4, tópico 4. Perguntas. Teve uma já. Fala. Eu tenho uma dúvida da lista 4. No caso, quais variáveis que afetam a expectativa da taxa de câmbio futura? Isso que eu fiquei um pouco em dúvida. No caso, seria uma desvalorização da taxa de câmbio atual afeta a expectativa futura ou tem outra variável? Eu acho que, não sei se foi você, tinham feito uma pergunta na aula passada e até tem um bom ponto, né? Vamos lá. Eu disse que o E+ era afetado via o chamado modelo monetário do balanço de pagamento. Estou inventando essa sigla aqui agora, modelo monetário do balanço de pagamento. Mas não necessariamente. Então, vamos lá. Suponha que o E+, ele pode ser afetado pelo M, por esse caminho que está aqui. Tá legal? Um aumento no M impacta o E+. Pode ser afetado pelo R+, também, mas um passo à frente, tá legal? Pode pôr o R+, não, R poderia pensar, o R asterisco um passo à frente. Por quê? Porque se você mudar o R asterisco hoje, muda a taxa de câmbio, porque desloca a curva F. Evidentemente, se você mudar o R asterisco amanhã, isso também muda o E+, tá? Então, tem essa outra variável impactando o E+. Então, a gente tem o M, via modelo monetário do balanço de pagamentos, tem todas as variáveis, pelo modelo monetário do balanço de pagamento, não é só o M, né? Via modelo monetário do balanço de pagamentos, que é a equação fundamental é essa aqui, isso na versão simplificada. Todas essas, tem duas variáveis na primeira fração, M asterisco, e tem 4 variáveis na segunda fração, os 2 R's e os 2 Y. Então, 6 variáveis aqui. Qualquer uma dessas 6 variáveis pode impactar o E+. Porque, veja bem, se eu digo que uma mudança em M impacta o E+ por conta desta equação aqui, que é a equação fundamental do modelo monetário do balanço de pagamento, evidentemente, eu tenho que admitir que qualquer uma das outras variáveis que aparecem na equação também impacta o E, óbvio, né? Então, tem essas 6 variáveis. Além disso, se você pensar, por exemplo, também tem pela própria, aquela equação que a gente está usando, que é igual a F, que simplesmente R igual a F, né? Que é a equação que a gente usa para construir o gráfico superior. Então, também, uma mudança. Nisso que eu vou marcar em verde. Nessa variável, nessa aqui, ou nas outras. Não, só essa aqui. Uma data à frente ou 2 datas à frente, também impacta o modelo monetário, também impacta o E, né? Ok? Agora, desculpa, respondendo a pergunta foi o David, eu acho que são essas variáveis, David, que eu lembro. Tá? Sim, entendi. Mas no caso, eu posso afirmar, por exemplo, se tiver uma depreciação na taxa de câmbio atual, isso necessariamente vai ser uma depreciação depois na taxa de câmbio futura, na expectativa, no caso, ou não? Porque depende. Fazer só um exercício. Depende do que o exercício falar. Por exemplo, se você olhar aqui deixa eu ver se eu acho esse gráfico aqui.
Por exemplo, peço que você olhe o gráfico na resposta, no gabarito da questão 1. Ok? Aham. Se você falar que aquele ΔM é temporário, que foi uma mudança da oferta de moeda, tá? Isso, e é só dura ali naquele período em análise, não tem nada acontece, não tem um impacto sobre o E+. Por isso que desculpe, perdão. Suponha até o seguinte, a gente pega esse exercício aqui, mais à frente, e estende ele para o... Eu acho, se não falha a memória, deixa eu pensar. Na prática, é esse outro exercício aqui, né? Perdão, vamos ficar no gráfico da questão 1. Esse gráfico aqui da questão 1, a mudança do... Você tem duas mudanças ali, no M Professor, e eu no acho R. que a O M 3 exógeno é e no R endógeno. Tem pouquinho dois também, antes. evidentemente. Aí, veja bem, se você imaginar que no próximo passo o P já se ajustou à mudança no M, o R tenderia a voltar para o patamar inicial, se o R1 fosse um valor de equilíbrio de longo prazo, tá certo? Então, para lembrar agora do manual do Krugman-Obstfeld, eles não discutem muito. Basicamente, esse ponto específico está colocando. Ele simplesmente diz o seguinte: o R, nesse exercício que está aqui, o R mudou, o M mudou, o R cai, aí o E cai. Aí você pergunta, e o longo prazo? Né? Longo prazo não, desculpe. Qual seria o impacto sobre o E+? Porque aqui no enunciado o E+, está fixo. O E+ aumenta aqui, assumindo que a mudança no M é permanente, né? Tá? Entendi. E o impacto do R? O impacto do R, a princípio, se a mudança do M é permanente, no longo prazo ele desaparece, que seria transitório também. Então, eu prefiro seguir o Krugman-Obstfeld e simplesmente assumir nesse exercício aqui que o impacto no E+ se dá exclusivamente via modelo monetário do balanço de pagamentos, porque o M mudou. Tá certo? Mas você poderia complicar o exercício, e como eu falei, tem algumas simplificações que são feitas aqui, nesse exercício, inclusive uma delas que eu falei, que você assume que quando a curva E, que eu discuti na passagem, quando a curva F se desloca, ela já vai para a sua posição final, né? Que na verdade teria vários passos, posições intermediárias de transitórias para a curva F, tá legal? Por exemplo, Beleza. nesse exercício, agora se você vir aqui na mesma lista, olhar para o exercício 5, a gente tem uma contração monetária no exercício 5, não é isso? 5 é contração monetária, eu acho. O meu argumento para o deslocamento da curva F é só a mudança no M, tá? Porque eu assumo que no passo seguinte o P já vai para o novo patamar, tanto que o M sobre o P retorna para o seu valor inicial. Ok? Beleza. Tá? Mas acho que agora acho que um ponto importante nesse aspecto aqui é que essa hipótese do E+ ficar constante no exercício 1 é absolutamente simplificadora. Só para ajudar o aluno a construir e ir dominando esse tipo de gráfico. Porque quando você pensa, houve choque monetário, se o choque é permanente, o impacto sobre o E+ acontece imediatamente. Tá? Ok. Então, nessa tópico 4 e lista 4, perguntas? Mais? Não? Então, vamos lá. Tópico 6, lista 6. Perguntas? 6, lista 6, nada. Então, a gente vai pular para a questão 3 da lista 7. Nesse meio tempo, quem tiver dúvida na lista 7 já vai separando aí. Na lista 7 eu tenho dúvida na 1 também. 1? Então, vamos na ordem. Vamos na 1, depois, se ninguém te falar nada da 2, a gente pula para 3. Porque às vezes tem diferença. Pode ser que a 1 seja necessário para 2 ou para 3. Vamos ver. Questão 1. Considere uma pequena economia. Lista 7, questão 1.
Considere uma pequena economia aberta. Utilize o modelo ISLM-BP para discutir os impactos de aumento nos gastos públicos sobre os valores de equilíbrio de Y, E, P e R no regime de câmbio fixo, flexível quando aperfeiçoa a mobilidade de capital. Então, a gente está fazendo discutindo o impacto de uma expansão fiscal com câmbio flexível, com uma pequena economia aberta. Qual é a sua dúvida, Rafaela? A minha dúvida é porque no gabarito ele fala que a IS volta para a posição original, só que eu não entendi por que voltaria para a original. Tipo assim, meu entendimento chegou até no ponto que a IS ela tem uma expansão para a direita, né? E aí ela volta por causa do câmbio, foi isso que eu entendi. Sim, e para a posição... Mas eu não entendi por que ela voltaria para a posição original. Tipo assim, no meu entendimento, teria um primeiro deslocamento para a direita. E aí, o que eu colocaria, né, como resposta, por isso que eu não entendi, seria uma curva entre a original e a do primeiro deslocamento. Não. Por que volta exatamente para a original? Não, porque o mesmo mecanismo que fez ela se deslocar continua presente enquanto ela não retornar à posição inicial. Vamos lá, situação ilustrar aqui. S0, LM. E aí o Banco Central, o Tesouro, efetua uma expansão de gastos. Deixa só arrumar que ali é 01, a lista 701. Obrigado. Ups, cadê? Como é que eu faço para achar a borracha? Tinha um negócio que ficava aqui que sumiu. Exibir. Paleta de pincéis, esse aqui. Questão 1, obrigado. Deixar em vermelho mesmo. Então, ó, aqui era IS0, fechar o 0 aqui com em vermelho. A IS se desloca dessa forma aqui, IS tio, devido à expansão fiscal. Ops, tá horroroso isso. Dá para entender, professor. Ela vai para a direita e ela tem um novo juros temporário, né? Quem falou, mas para mim é o seguinte, Lucas, se eu deixo isso aqui, alguém tira uma foto disso e vai dizer que na prova, não, mas olha só, estava lá no YouTube, não tinha uma questão de equilíbrio. Tá, então, deixa eu botar aqui. Não vamos nos acostumar a fazer, vamos tentar fazer tudo direitinho. Ok? Obrigado, Lucas, mas acho melhor colocar ali, marcar o equilíbrio, o valor do Y, tá certo? Então, certo. Houve a expansão fiscal, acontece, agora a situação que a gente tem aqui é parecida com aquela que a gente estava discutindo na lista 6, quando era a expansão, que ali era a expansão monetária. E a gente olha para essa interseção da 9 IS com a LM, acha essa taxa de juros que eu vou chamar de RTIL, e tem isso aqui, RTIL maior que R asterisco. Isso. Então, agora, o que acontece? Começa a entrar capital no país. Essa entrada de capital tende a fazer com que a moeda doméstica se aprecie. Tá? Aí o Banco Central vai entrar no mercado de câmbio? Não vai. Não vai porque o câmbio é flexível. O Banco Central deixa a moeda se apreciar. Então, aí quando a moeda doméstica se aprecia, a IS se desloca, por exemplo, viria para cá. Acabou. Não, aí atenção, Rafael, como é que vai chegar em ponto? Não acabou porque continua a mesma situação. Por ele teria agora uma nova taxa de juros, que eu já chamei de RT, eu posso chamar de R chapéu, por exemplo? Não, chapéu eu vim usando para equilíbrio, né? R com 2 tios. 2 tios, não, 2 tis, né? Mas aí tem uma nova desvalorização cambial. Aí mais então esse processo continua até IS retornar para a posição voltar ao ponto de origem, né? Eu não diria ponto de posição inicial, né? Posição inicial, ok. Tá? Ponto geometricamente é diferente de curva, né? Ok, Rafaela? Ok. E aí o movimento da demanda agregada embaixo seria que a demanda agregada ela se desloca, né, para o nível de YTIL, no caso, e é o mesmo preço P0, e aí depois ela vai voltando conforme a IS volta também, é isso? Você, por acaso, esteve olhando o manual do Sachs-Larraín?
Não. Não? Então, vamos lá, porque por exemplo, no Saxe-Lahrein eles faziam isso, o meu modo de ver está errado. Por que você está dizendo isso? Só estritamente, vamos lá. No manual de saque, inclusive aqui, nessa questão, eu só estou esperando o espaço RY, tá legal? Nessa questão... É porque eu acho que ela pergunta sobre o preço. Aí eu acabei desenhando também um gráfico de preço embaixo para poder ver como é que isso afetaria o preço. Não, nada acontece com o preço. O ponto é... Mas você não precisa desenhar o espaço, tá? Por quê? Tá. O Saxe-Lahrein, o manual de Saxe do Lahrein, é um bom livro texto, mas nesse ponto aqui eles cometem, no meu modo de ver, uma imprecisão, a menos que eles não tenham definido direito, que vamos lembrar, a nossa definição de curva de demanda agregada é a seguinte. É a curva que relaciona o produto de equilíbrio no espaço RY com o nível de preço. Tá legal? Sim. Então, se nós estivéssemos aqui nessa situação, teria um certo nível de preço que eu posso chamar de P0 mesmo, uma curva de demanda agregada passando exatamente aqui. Eu vou chamar de DA, por enquanto. E se alguém for olhar lá no manual do Saxe-Lahrein, eles realmente fazem isso aqui. Eles colocam aqui isso aqui, marcam esse ponto, que a gente discutiu em outros momentos. Joga a nova curva, né? E dizem que tem uma curva que eu vou chamar de DA-til. Aí diz, ó, primeiro vai para cá, depois volta. No meu modo de ver está errado. Por quê? Lembra? TIL não é um produto de equilíbrio, né? YTIL não, obrigado, alguém já falou. YTIL não é um produto de equilíbrio, né? Tá certo? Entendi. Então, no meu modo de ver, esse deslocamento que você encontra no manual do Saxe-Lahrein não acontece, mas, veja bem, sou eu que estou falando. Eles vêm de outra forma, tá certo? Tá bom. Tá? Mas, assim, nesse exercício, como no frigir dos ovos, pense você da maneira que eu estou falando, ou raciocine da forma que o Saxe-Lahrein fazem, no frigir dos ovos, a curva de demanda agregada não se desloca. Então, se estiver essa oferta agregada passando aqui ou aqui, o fato é que o nível de preços não ia mudar, né? Tá legal? O fato é, concluindo, como o produto de equilíbrio lá em cima, no espaço RY, não se altera, a curva de demanda agregada não se desloca no frigir dos ovos. Ok? Beleza. Obrigada. Nada. Professor? Então, oi. Então, só para ter certeza, questões de expansão, contração monetária com câmbio fixo, não precisa o espaço PY, e expansão e contração fiscal com câmbio flutuante também não precisa, certo? 99% de certeza que você está correto. Ok? Vamos lá. Que basicamente, usualmente, esse tipo de discussão, faz expansão monetária, pequena economia aberta, faz uma expansão monetária com câmbio fixo. Essa pergunta é só para ver se o aluno entende que a LM vai para a direita, se for expansão monetária, né? Vai para a direita e volta endogenamente. Você não precisa do espaço PI, porque o produto de equilíbrio não vai mudar, né? E no caso nessa aqui, que é câmbio flexível, é expansão fiscal, você não precisa do espaço PY também. É basicamente para ver se o aluno sabe que a IS vai para a direita e volta. Tá? Tá bom, obrigado. Ok. Então, agora que encerramos aqui a questão 1, acho que encerrou. Encerrou a questão 1? Então, só um comentário. Eu imagino que os senhores tenham visto um e-mail que eu mandei sobre o link para as provas, só para não ter dúvida. O que aconteceu? Que tem dois tipos de link para a questão de prova. O link que fica, um PDF fica dentro do meu site e um PDF no Dropbox. Não sei por que alguma razão o PDF do Dropbox, o link para o Dropbox parou de funcionar. Não está muito claro para mim o que aconteceu. Então, eu tive que atualizar o chamado link alternativo. Acho que o e-mail estava bem claro, mas mais uma coisa importante. Se você ainda não fez, copia todos os links para um arquivo no Word. Também tem no e-mail, né? É importante ter o link. Se chegar amanhã, meu site não estiver funcionando, você tem que ter o link alternativo já em mãos, salvo ou num arquivo no Word, ou no seu e-mail, em algum local. Ok? Dito isso... Professor, oi. Ainda nessa questão, eu lembrei agora, tem que falar sobre os impactos na composição do PIB? Ou só essa questão pedir?
Eu acho que só se a questão pedir, né? Deixa eu ver. Ah. Olha, vamos olhar o que está escrito aqui. Considere uma pequena economia aberta. Utilize o modelo para discutir os impactos babado. Como foi vago, vou dizer não tem dúvida. O que eu estou esperando aqui nessa questão 1, se caísse na prova a questão 1, o que eu estava esperaria é o gráfico, o espaço RY, isso aqui, ó, com a devida discussão, tá? Sem o pedaço intermediário em verde, tá? Só com a parte em vermelho, nem precisava do Y-til, ok? Quem fez a pergunta foi Pedro, Eu, né? Pedro. Isso. Eu estava esperando isso. Eu não estou esperando uma discussão sobre a composição do produto. Mas agora, lendo aqui, dá a margem de que poderia envolver uma discussão sobre a composição do produto. Tá? Aí você pode, sobrou tempo, talvez você queira discutir a composição do produto, se achar que vale a pena. Mas não foi pedido, quer dizer, não foi pedido. O enunciado realmente ficou um pouco vago, tá? E aí, em parte, então, efetivamente, para a gente entender o que o maldito professor está querendo, depende do contexto do curso, tá certo? Então, aqui, a composição do produto aqui não tinha tanta importância, eu acho que, efetivamente, eu não tinha intenção de pedir a composição do... Ah, não! Desculpe! Perdão, errei. A questão não está tão mal colocada, não. Eu falei, os impactos, blá, 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 sobre YPR. Ah, mas sobre Y, né? Ah, mas sobre o valor de Y. Então, meu modo de ver, não está discutindo. Minha frase, sobre o valor do Y, se é o consumo aumenta ou diminui, acho que é irrelevante. Então, acho que aqui seria inapropriado, digamos que um aluno não discutisse a composição. Caísse essa questão na prova, o aluno não discute a composição, eu tiro o ponto dele. Aí o aluno pede, mas você não pediu, você falou sobre o valor do Y. E o valor do Y eu analisei. Então, acho que aqui, do jeito que está anunciado, a leitura é muito mais para dizer que não tem que discutir a composição. Ok? Quem fez a pergunta? Tá bom, obrigado. Pedro. Pedro. Pedro, eu gostaria até de dizer que não, tem uma resposta precisa, o papapá está amarrado tudo direitinho. Mas o fato é que muitas vezes não está. Muitas vezes não está. Fica assim fica uma dubiedade que a gente tem que viver com ela. Lamento, Pedro. Não, nem foi por isso que eu faço. Certinho. Eu estou fazendo o possível, mas não consigo. Também não, nem foi por isso, não. É porque nas notas de aula, acho que você até menciona que há impacto sobre a composição. Aí eu acho que fosse necessário. Que fizesse parte da enfim. Eu menciono, eu discuto nas notas de aula, mas aqui na questão do meu modo de ver, isso não foi pedido. Tá? Tá bom. Questão 7.2, alguém vai falar? Então vamos para. Se ninguém vai falar nada da 7.2, vamos olhar a 7.3, que a gente está devendo para o Danilo já há um tempão. Então vamos lá. O Danilo pediu alguma coisa sobre a questão 7.3. Considere o impacto. Considere uma pequena economia aberta. Assuma que a oferta agregada não é nem horizontal nem vertical. Suponha que ocorra uma expansão monetária. Discuta os impactos no curto e no longo prazo sobre Y e P. Discuta os impactos de longo prazo desse evento. Ah, agora eu estou vendo uma coisa sobre ERQ. Vamos lá. O gabarito provavelmente diz a resposta é longa e aí tem que fazer tudo que foi refeito nas notas de aula. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 3. Então, cadê o Danilo? Danilo está por aí? Estou sim, professor. Então, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Primeiro passo, você precisa de ter o gráfico igual o 10A e 10B. Eu não vou fazer aqui, porque senão eu vou ficar... Isso aqui para entender. Até é o seguinte, vamos lá, gente. Aproveitar um comentário. Estudar para a prova é uma arte também. E estudar para a prova não necessariamente é igual estudar para aprender, né? Existe uma relação forte entre as duas tarefas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Por quê? Quando você está estudando para a prova, você tem, digamos assim, o meu objetivo é maximizar minha nota na prova. Então, uma das coisas que você tem que saber, por exemplo, que eu fiz muitas vezes quando eu era aluno, eu olhava, às vezes, eu fazia conjectura. Não, isso aqui não dá para o professor perguntar, porque não dá para ele perguntar tudo isso aqui na prova, porque isso aqui ele ficou 2 aulas
discutindo esse problema, e a prova tem, digamos, 40 minutos, ou uma prova tem 1h40, mas são 4 questões. Não dá para ele perguntar isso aqui. Eu acho que essa questão 3 aqui, claramente, ela é muito longa. Não dá para perguntar tudo isso aqui na prova. Tá? Pode cair pedaços disso aqui, evidentemente. Tá ok? Tá claro esse ponto, Danilo? Sim, sim. Então, vamos lá. O que essa questão está dizendo o seguinte, no frigir dos ovos. É 7, né? Essa questão é lista 7, não é isso? Sim. Ela envolve fazer com detalhes toda a seção 7.7. Professor. Inclusive, dentro da 7.7 tem a subseção 7.7.1, que é o item D. Ok? São 4, 1, 2, 3, quase 4 páginas nas notas de aula, mais as explicações. Essa é uma questão longa que perguntar tudo isso na prova, eu acho que não dá. Eu não vejo como eu poderia esperar que o aluno, em uma prova de 40 minutos, respondesse tudo isso. Então, vamos lá. Em linhas gerais aqui. Primeira coisa, como diz o gabarito, e ali eu falo expansão monetária, que é o que a gente fez em sala. A primeira coisa é conseguir desenhar um gráfico igual, ou um par de gráficos, na verdade, né? Deixa eu só achar aqui os meus do tópico 7. O gabarito fala para desenhar algo como 10A e 10B, não fala? Não fala? Sim. 10A e 10B. Item A. Primeiro passo, vocês desenhar gráficos similares aos gráficos 10A e 10B, tá certo? Olhando para o 10A, A0 é um equilíbrio inicial, que é de curto e de longo prazo. A0 e B0, tá? A1 e B1 são equilíbrios de curto prazo após a expansão monetária. A2 e B2, os novos equilíbrios de longo prazo, ok? Então, você desenhou o gráfico, depois que você conseguiu fazer o desenho do gráfico, que é trabalhoso, é fácil ver que no curto prazo você tem uma elevação no Y, passa de Y barra para Y1, um delta P, de P0 para P1, delta P positivo, e que no longo prazo o Y não muda, vai e volta, sai de Y barra e retorna para Y barra, e patamar, e o P aumenta. Ele passa de P0 para P1 e depois aumenta de novo, passando para P2. Tá? Agora... Professor, rapidinho, a questão fala se o câmbio é fixo ou flutuante? Deve falar, deveria. Não deveria, mas não falou, mas é na seção de câmbio flutuante, tá certo? Então fica implícito. Peço desculpas por isso. Ah, tá, faz sentido. Tá, vamos lá. Questão 3. Não foi dito que o câmbio é flutuante, mas é flutuante, porque está dentro do tópico de câmbio flutuante. Tá? Então é engraçado. Nunca ninguém se deu conta disso. Essa lista já é há bastante tempo. Bom ponto. Quem alertou para isso foi o Eric? Isso. É câmbio flutuante, tá? Então, lá, questão 3 é câmbio flutuante, que é na seção de câmbio flutuante, inclusive. Então, você tem que desenhar, tem essa elevação. Aí, desculpa, as elevações no Y e No P, não. no P. No curto e no longo. Y só no curto prazo, P curto e longo prazo. Aí, deixa eu ver aqui, eu abri aqui, isso aqui num outro canto a pergunta, e agora voltando aqui para o gabarito. Aí, 3B. Longo prazo, impacto de longo prazo desse evento sobre R e Q. R não muda, nem no curto, nem no longo prazo. O delta E, o Q e o E são difíceis. Tá? São... Para esse você tem que trabalhar. A primeira coisa que você pode pensar, por exemplo, eu estou pedindo aqui para o Q e para o E, né? Para o Q, o truque do Q é o seguinte, tem que deletar aqui.
você sabe que observa que o Y2 é igual a Y, ou seja, o Y final é igual a Y inicial, que ambos são iguais a Y barra, tá legal? E aí você olha aqui para esses senhores aqui, os integrantes do produto, a identidade básica do PIB, desculpe. Aí lembrando, vamos lá, o G está parado, porque não estamos fazendo política fiscal. O I não muda porque o R não muda. O C não muda, e o Y também não mudou, né? Tá certo? Comparando a situação 0 com a situação 2. E o C também não muda, que o C depende de Y, T e R. Então, o que a gente pode dizer sobre esse sujeito aqui, o Z? O Z não mudou, tá ok? O Z não mudou. Porque as outras 4 variáveis naquela igualdade não mudam. Então, o Z fica constante também. Aí você olha para isso aqui. Ora, esse sujeito não está mudando, esse aqui não está mudando. O que eu posso dizer sobre o Q? O Q de queijo? Ele não pode mudar, que se o Q aumentasse ou diminuísse, o valor do Z mudaria. Então, você conclui que o delta Q é igual a 0. Tá? Então, a gente tem aqui a conclusão que o Q... se quiser, poderia escrever assim, que o Q0, taxa real de câmbio inicial, é igual a taxa de câmbio real na situação final. E o E? Aí o E... Você usa isso, você olha para isso aqui agora, definição de taxa real de câmbio. Como o Q não muda, desculpa, aqui eu errei a posição do asterisco. O asterisco é aqui em cima, desculpe. Vamos lá. Isso aqui fica constante. O P está aumentando. Isso aqui ficou constante. O que eu posso dizer sobre ele? Ele aumenta, tá? E mais ainda, em termos percentuais, a variação do E é igual à variação percentual do P. Tá? Porque, basicamente, você pode pensar assim, a fração E sobre P não muda. Tá? Então, os dois têm que aumentar pela mesma taxa. Então, a gente já conseguiu falar alguma coisa sobre o item E. Sobre o item E, não, o item B. Então, basicamente, e até do jeito que eu coloquei o C, basicamente, bastava aqui para o item B você falar que o delta E foi positivo. Ok? Que aí agora eu vou para o item C da questão. Mostre que essas taxas de crescimento são iguais. Vamos lá. Então você olha primeiro para esse aqui. Ó. Na situação inicial, isso aqui acontece. Que no equilíbrio inicial, R é igual a R asterisco e o Y é igual a Y barra. Consequentemente, como você tem equilíbrio no mercado monetário, M0 sobre P0 tem que ser igual a esse L que aqui está. Mas isso também é válido para a situação final. Então, você conclui o seguinte, que o estoque real de moeda na situação inicial é igual ao estoque real de moeda na situação final. Aí tem mais de uma maneira de você fazer isso. Você pode fazer o seguinte, você pode escrever isso aqui, ó, a partir dessa última igualdade aqui, para escrever essa outra. Então, você conclui que, por exemplo, olhando para isso aqui, que o P cresce a mesma taxa que o M, ou então olhando para aqui, ó, se isso aqui, se eu tinha aqui 5, isso aqui permanece em 5, o M sobre P permanece em 5, quer dizer que o M e o P cresceram a mesma taxa. Então, você conclui que a variação percentual do M é igual à variação percentual do P. Ok? E agora, pode voltar para aquilo que eu tinha falado. Você olha para a taxa real de câmbio. E você conclui que como esse aqui não mudou, essa fração aqui não vai mudar, porque a taxa real de câmbio também não muda. Consequentemente, a variação percentual do E tem que ser igual à variação percentual do P. Como você já tinha concluído que a variação percentual do P era igual à variação percentual do M, no frigir dos ovos você tem essa conclusão aqui. P, M e E variam a mesma taxa. Perguntas até aqui?
Agora o item D. O item D, vou dar uma pincelada aqui. O truque aqui, conforme a gente tinha discutido em aula, é que lembra que essa curva BP, na verdade, poderia estar escrita assim, ó. Eu estou dizendo que delta E é igual a zero. E abaixo dessa BP, o delta E é negativo. Acima dessa BP, o delta E é positivo. Tá? Aí, com aquelas hipóteses que estão no item D, que o E, o R se ajuste instantaneamente, ao passo que P e Y se ajustem de forma gradual, o que acontece, olhando para o gráfico 10, é que assim que acontece o choque monetário, o produto pula, a economia pula para o ponto A', que está marcado lá no gráfico, que é a interseção da LM1, e dizer que você está no ponto A' está dizendo que você já está o mercado monetário está em equilíbrio na situação pós-choque monetário e com nível de preço já no patamar P1. Perdão, dê só um minutinho para eu anotar um negocinho aqui que eu estou anotando. Você passa para o patamar, você passa para o ponto A'. E aí, mostra que ocorre com mais algumas hipóteses, na verdade. Isso mostra que você precisa mais algumas hipóteses, que eu coloquei mais nas notas de aula. Você precisa assumir que aí, depois que a economia dá um pulo instantâneo de A0 para A', ela tem uma trajetória gradual de A' de volta para o ponto A0, que é o próprio ponto A2. Então, o truque que está acontecendo agora aqui, vou só marcar o ponto A' assim, A' está aqui. Aí você tem agora aqui BP, R, asterisco, R e Y. Aí supõe que e aqui está o ponto A0, que é o ponto A2. Deixa eu chamar de A2, que é para onde você vai. Suponha que a economia tem essa trajetória aqui, ó. Ora, à medida que a economia vai caminhando ao longo dessa curva vermelha, se você assume que os mercados financeiros estão em equilíbrio, você está assumindo o seguinte. Por exemplo, se eu digo, vou marcar em verde. A curva BP, no ponto verde você tem equilíbrio nos mercados financeiros. Então você tem equilíbrio no mercado de câmbio. Mas para ter equilíbrio no mercado de câmbio, o balanço de pagamentos está em equilíbrio. Então você tem uma curva BP passando aqui, ó, nesse ponto verde. Então é que, na verdade, na transição de A' para A2, a curva BP vai se deslocando. A curva BP não fica parada aqui nessa posição, não. Ela se desloca ao longo da transição. Mas agora, olha aqui. Aqui você tem os agentes esperando uma taxa de câmbio, que a taxa de câmbio se aprecie, né? Que o valor do E caia, conforme tem isso ilustrado aqui. E aí tem uma hipótese adicional que os agentes não vão errar sempre. Você falou, os agentes não vão errar sempre. Então é o seguinte, estamos aqui numa transição onde os agentes estão esperando que taxa de câmbio se aprecie. Eles estão esperando que a taxa de câmbio se aprecie. Porém, eles não podem errar sempre. Então, em algum momento ao longo dessa transição, a taxa de câmbio efetivamente tem que se apreciar, ou seja, isso aqui efetivamente tem que se verificar. Porque isso aqui, os agentes estão sempre esperando algo desse tipo. Isso aqui nunca acontecia, eles estavam errando sempre. Então, ao longo daquela transição, isso aqui aconteceria. Aí assuma, por simplicidade, que acontece sempre ao longo da transição. Aí você cai numa situação conforme o gráfico 11 das notas de aula. Peço que você dê uma olhada no gráfico 11 das notas de aula. A taxa de câmbio sai do patamar E0, bate num patamar E', que estaria associado ao ponto A', o valor que a taxa de câmbio assume quando a economia está no ponto A'. E como ela vai sempre caindo, ela vai caindo gradualmente até chegar no patamar E2, que é o seu valor final.
Então, o truque é o seguinte, como parte da transição se dá aqui por baixo da BP, em algum momento você tem a taxa de câmbio caindo, tá? Nesse desenho do gráfico 11, a transição foi sempre por baixo da BP. Ok? Perguntas? Perguntas? Não? Então, 3 da lista 7. Se ninguém vai protestar mais, eu vou pular. Lista 7, próximo ponto. Professor, eu acho que, assim, pelas provas que eu tinha feito quando eu fiz matéria com o senhor, eu acho que provavelmente a questão 4, 5 ou 6 provavelmente cairiam. Então... Não sei, peraí, deixa eu ver. Depende do tamanho da lista do prova, 7. né, cara? Me lembro que tinha uma questão 4, 5, sobre 6 duas pode cair. nações. Caiu várias vezes já. Isso é o Isso. tipo... Essa, assim, por exemplo, só para não ter dor, aquilo que eu estava falando. No meu modo de ver, copiar e colar a questão 3 para a prova não faz sentido porque ela é muito longa, tá? Ok? Uhum. O que poderia fazer, se eu quisesse colocar uma questão mais difícil, é chegar e dizer, olha, utilize o modelo ISLMP para discutir como pode acontecer o fenômeno da ultrapassagem. Isso eu poderia fazer, tá? Mas a 3 é bem longa. Aí a 4. A 4 já caiu várias vezes em prova. Basicamente, 4. Se não caiu a 4, questões como 4, 5, 6 já caíram várias vezes. Tá? Várias. É a mesma coisa que a 5 e a 6, né? Praticamente. Só que a 5 é câmbio fixo. 4, 5, 6 são variantes do mesmo. 4, 5, 6, variantes do mesmo exercício. Uma hora o câmbio está fixo, outra hora está flutuante. Uma hora expansão monetária, outra hora expansão fiscalização. Uma hora expansão fiscal, com câmbio fixo, com câmbio flutuante. Aí tem várias combinações possíveis. Tá? Mas, assim, no meu modo, 4, 5 e 6 me parece perfeitamente factível simplesmente copiar e colar e colocar na prova, se eu quiser. Ou então pegar, copia e cola 4 e mudo. Ao invés de redução na oferta monetária, eu digo uma expansão monetária, aí para parecer que é diferente, ao invés de H, eu digo que é em F. Tá certo? Tranquilo. Tá? Professor? Oi. Eu tenho até uma dúvida em relação a esse tipo de exercício, que assim, eu queria saber se, por exemplo, a questão é com um país é câmbio fixo e, vamos supor, H é câmbio fixo e F é câmbio flutuante. E aí você tem uma expansão monetária no H. Esse exercício é exatamente igual se fosse o contrário, se fosse o F que fosse flutuante e a expansão fiscal fosse no F, só que com os gráficos invertidos, um do lado do outro. Não sei se... Acho que aí tem um detalhe que você trocou uma das maiores, você falou expansão monetária e fiscal. Peraí, só uma coisa. Perdão. Vamos lá. Primeiro que eu vou tentar deixar claro aqui esse ponto. Perdão, eu quero botar este senhor aqui. Deixa eu minimizar um negócio que está aberto ali. Aqui. Vamos lá. Por exemplo, quando nós estudamos matemática, cálculo... Não é de ser cálculo, não é de estudar cálculo. Podemos pensar em cálculo. A gente coloca... Sabe, a gente usa os 4 quadrantes em matemática, né? X, Y. E a convenção é que, se, por exemplo, vai representar uma função, o X é o argumento, o Y é a variável que depende, é determinada pelo X, não é isso? Ok? Mas nada impede que alguém faça isso aqui, apague isso aqui, ó, e faça o seguinte: diz que isso aqui é o X e isso aqui é o Y. Tá? Nada impede. Quem é Y, ou seja, que a variável, que é o argumento da função, fica no eixo horizontal e a outra variável fica no eixo vertical, é uma mera convenção. Tá? Então, que o H fica à esquerda e o F à direita, você pode inverter, você pode colocar o F à esquerda e o H à direita. Então, dizer que, por exemplo, câmbio flexível, que aí tem simetria, não tem ninguém obrigado a controlar o câmbio, dizer que aumenta a oferta de moeda de um ou de outro, tanto faz. Tá legal? Ok? Ah, tá. Essa é a minha dúvida. Basicamente. Olha, qual é a diferença do H, sem dizer quem está com câmbio fixo ou se tem câmbio fixo ou flexível? Diferença de H e F é quem fica à direita e à esquerda. Mas, veja bem, como isso aqui não é algo tão popular como o eixo YX,
Não tem uma convenção generalizada que todo mundo aceita. Inclusive, essas letras H e F, eu acho que só eu que usei nessa disciplina, entendeu? Então, você pode colocar botar o F à esquerda e o H à direita, tá? Agora, como eu falei, desses gráficos, só para o vendedor, é um do lado do outro, tá certo? Porque você compara os R's, lembra disso? Aham. Então, tem que colocar um gráfico do lado do outro, ou seja, os eixos horizontais têm que ficar perfeitamente alinhados. Agora, a situação deixa de ser simétrica, por exemplo, você diz que tem câmbio, por exemplo, um deles está com câmbio fixo, quer dizer que um deles está com câmbio fixo, esse país que tem câmbio fixo está obrigado a ajustar a sua política econômica à meta de câmbio fixo, entendeu? Uhum. Usualmente, basicamente, a hipótese é que a política monetária se torne endógena. Certo. Aí, basicamente, você... não, tanto faz dizer que quem aumenta... Se eu falar assim, câmbio flexível, tanto faz dizer quem aumentou a oferta de moeda, se é um ou é outro. Mas se é câmbio fixo, não. Aí faz diferença dizer que quem aumentou a oferta de moeda está com câmbio fixo ou se foi o outro país. Tá? Uhum. Tá bom, obrigado. Mais perguntas, senhores? Nessa lista 7, não tem na lista 8? Ou no tópico 8? Professor, eu tenho na 7, professor. Se eu só podia fazer a 5. Essa diferença entre da 7. Lista 7 e questão 5. Lista 7. Questão 5. Então, o senhor fica com a função de olhar o gabarito e ver se o que eu vou fazer no gabarito é consistente com o que eu estou desenhando aqui. 2 grandes países, perfeita unidade de capital, H com câmbio fixo, outro país não está nem aí, não está preocupado com a taxa de câmbio. Assuma que as ofertas agregadas são perfeitamente elásticas. Oferta agregada perfeitamente elástica quer dizer o seguinte, o preço não muda. Então, utiliza o modelo Mendel-Fleming para discutir os efeitos de aumento da oferta monetária de F sobre os valores de equilíbrio de Y, E e R. Então, a gente começa desse jeito aqui. Desenha um gráfico para o país H. Está difícil desenhar uma reta horizontal aqui hoje. Acho que eu tenho que me virar com isso, é o melhor que eu consigo. Então, esse aqui eu vou chamar de YF, RF, RH, YH, LM. LM não, isso é IF. IS de H. LM de H. Não vou colocar subscrito, que eu não sei se elas se deslocam ou não. Então, aqui, AH, 0. RH, 0. Então, vamos lá. Agora que eu desenhei o gráfico aqui da esquerda, do jeito que eu bem entendi, eu estou com a mão amarrada para a direita. Tem que ficar de forma que haja o mesmo R no outro país. Então, RF0 aqui. A interseção aqui no outro gráfico, o equilíbrio do outro gráfico tem que se dar a taxa de juros RF0. LM. F, acho que o país F faz uma expansão monetária, não é isso? Deixa eu rapidinho aqui. Aumenta essa. Isso. Então, vou botar o 0 aqui. Então, a situação inicial está ilustrada. Vai acontecer uma expansão de moeda no país F. Expansão da oferta de moeda, então, algo desse tipo aqui. Aí a gente vai olhar para essa taxa de juros aqui, associada a essa interseção. O que aconteceu? A taxa de juros no país F ficou muito baixa. Ficou baixa quando comparada à taxa de juros do outro país. Capital começa a sair do país F na direção do país H. Investimento, título de tesouro do país H ficou mais atrativo. Então, tem capital ingressando em H. Isso cria uma pressão para apreciar a moeda do país H. Mas o Banco Central do país H não vai permitir que isso aconteça. Ele vai comprar o fluxo excedente de dólares.
E à medida que ele começa a comprar esse fluxo ou de moeda estrangeira, né? Ele começa a comprar esse fluxo excedente de moeda estrangeira, ele tira a moeda, ele acumula moeda estrangeira, acumula reservas e entrega a moeda doméstica para os agentes econômicos. Isso começa a expandir, ou seja, ele está expandindo a sua oferta de moeda. Isso começa a expandir, a deslocar para a direita a sua curva LM. Isso aqui, essa linha pontilhada vermelha, senhores, deveria ser horizontal, não é? Por que não ficou horizontal? Porque eu não consigo. Então, a curva, o que acontece? A curva LM do outro país começa a se deslocar até ela passar exatamente aqui. Vamos lá, desenhar. E aí a gente coloca um subscrito 0 nessa outra curva LMH aqui. Agora acabou. Atingimos o equilíbrio. Então, vamos lá. Podemos agora completar o desenho. Esse ponto aqui à direita, a gente já viu que é um ponto de equilíbrio. Um é aqui. Com YF1. Aqui a gente apaga um pouquinho para ter espaço para desenhar um RF, escrever um RF. Então, tem aqui um RF1. Aí a gente continua aqui, onde essa linha pontilhada deve ficar horizontal. RH1, que é igual a RF1. YH1. Então, o que acontece? Você tem aumento no PIB dos dois países, uma queda na taxa de juros dos dois países e o F fica constante. Então, por exemplo, no F, que teve uma expansão monetária, tá? Ele acabou afetando com que também o país H também tivesse uma expansão monetária. Basicamente, como o país... Pode interpretar assim, como o país H fixou o câmbio, ele tem que seguir, ele atrelou a sua oferta de moeda, a sua política monetária, a política monetária do outro país. Tá? Aqui faltou um negocinho que eu estou vendo aqui. AH1. Ok? Deixa eu ter marcado o ponto de equilíbrio. Mais perguntas nesse tópico 7, senhores? Professor, sempre que nessas questões de economias grandes, quando tiver tipo assim, um país em câmbio fixo e o outro em câmbio flutuante, no final sempre a taxa de câmbio vai ser igual a zero? Porque são só dois países, né, no caso. Sim, se você tem dois países, você pode até dizer o seguinte, se você quiser. Quiser, pode colocar assim, EH é igual a 1 sobre E de F, não é? Lembra que a gente discutiu isso no começo do curso? Sim. Então, basicamente, se essa aqui ficou constante, o EF tem que ficar constante também. Mas, basicamente, eu coloco só um E e até digo, a taxa de juros, a taxa de câmbio da moeda doméstica para a moeda internacional, né? Para a moeda do outro país. Aconteceu, depois eu comecei a avisar as pessoas, isso parou de acontecer. As primeiras vezes que eu coloquei esse tipo de questão, as pessoas diziam que a taxa de câmbio em H ficava constante, que a taxa de câmbio em F mudava. Está errado, né? Ok? Mais perguntas? Fala, Pedro, desculpe. Não, já entendi, já. Tá tudo bem. Mais perguntas, senhoras? Não? Não? Eu tenho da lista 8, professor. Ok, então vamos para a lista 8. Só, deixa eu dar deletar aqui e eu tentar localizar minha lista 8. Já localizei, já abri, vou dar fechar algumas, não salvar. E já estou aqui com a lista 8. Professor. Oi, Rafael, pode dizer. Pode falar. Logo na questão 1, que no caso não é bem uma questão, não é uma pergunta relativa à questão em si. Eu não consigo entender direito o funcionamento, vamos dizer assim, intuitivo, né? A explicação intuitiva do funcionamento do deslocamento da LM, quando a gente tem que a curva do balanço de pagamentos é mais inclinada do que a do LM. Que no caso na 1 a gente poderia ter, assim, a gente sabe que vai ser uma correção endógena na curva LM que o Banco Central vai fazendo.
Mas a gente não pode dizer se vai ser uma expansão ou uma contração, porque vai depender da inclinação da curva do BP em relação à da LM. Sim. Só que em ambos os casos, a taxa de juros se eleva. Então, em ambos os casos, ocorre uma pressão para a variação da taxa de câmbio, que é indesejável, já que Mas não necessariamente a pressão é na mesma direção. O quê? Não necessariamente a pressão é na mesma direção. Mesmo com o aumento da taxa de juros? A diferença de inclinação, como assim? Então, então exatamente isso. Qual é o ponto intuitivo dessa inclinação do BP ser maior do que da LM, podendo fazer com que o Banco Central tenha que comprar ou vender juros, mesmo tendo aumento. Não, é comprar ou vender juros. Comprar ou vender dólar, mesmo tendo aumento de juros. Peraí, deixa eu ver o gráfico. Se eu olhar uma, talvez já tenha um gráfico pronto aqui para discutir essa questão. Deixa eu só conferir um negócio aqui no tópico 8, que talvez fique mais fácil responder isso do que para tirar essa do que dentro do contexto. Eu acho que é o gráfico 3 e o gráfico 4. Tá, o 3 e o 4, né? Vamos lá. Exatamente, que o 8, eu estava querendo ter certeza disso. Não, na verdade não é porque o alfa está constante, então é outro, né? Aqui no caso o BP não se move. Não, mas o gráfico 3 é exatamente o que foi feito o 3 na lista 1. Então vamos lá. Peço que vamos uma coisa de cada vez. Um ponto de cada vez. Vamos pegar as coisas mais fáceis inicialmente. Aquilo que for mais fácil a gente vai discutir inicialmente. Depois a parte mais complicada para o fim. Depois a gente ataca a parte mais complicada. Basicamente, a menos de um lapso da minha parte, o gráfico 3, ele é exatamente o que você tem que... O gráfico 3 das notas de aula referente ao tópico 8 é exatamente o que você tem que desenhar num primeiro momento para responder a questão 1 das notas de aula, que basicamente, questão 1. Essa questão da lista você tinha dito até na última aula que talvez o melhor se perguntasse, por exemplo, como não define quem é mais inclinado, seria fazer 2 gráficos, né? Aí, no caso, seria um com LM. Aí, simplesmente, vamos lá, se eu copiasse e colasse a questão 1 das notas, a questão 1 da lista 1 na prova, a resposta completa envolveria fazer os 2 gráficos, tá legal? Eu posso dizer o seguinte, as outras vezes que até onde eu me lembro, quando eu botei esse tipo de questão, eu dei a hipótese, assuma isso, assuma que a LM tem uma inclinação maior que a BP. Ok? Tá? Mas do jeito que está aqui, teria que fazer os 2, tá certo? Então, agora vamos olhar para o gráfico 3, onde está se assumindo que a inclinação da LM é maior que a BP. Então, o que aconteceu? Aí, como houve uma expansão fiscal, olhando para o gráfico 3, a IS saiu de IS0 para IS1, tá ok? Aí, o que acontece? Se nenhuma outra curva se deslocar, ou seja, a LM ficar em LM0, a BP em BP, você não vai ter equilíbrio. Não teria equilíbrio. O que acontece? Alguma das curvas tem que se deslocar. Por exclusão, seria a LM, porque a BP não, que poderia fazer a BP se deslocar seria o E, que está fixo, e o alfa, que a gente disse que não muda. Tá certo? O alfa foi enunciado constante. Então, a LM tem que se deslocar. Agora, só pergunta, por que a LM se deslocaria? Tipo assim, qual é o mecanismo? E aí, como é que o Banco Central pode vender dólar e, ao mesmo tempo, fazendo isso, ele consegue diminuir a pressão do aumento dos juros na valorização da taxa de câmbio? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Observa o seguinte. Vamos olhar para o... Peço que você olhe para a interseção. Usar o mesmo tipo de argumento que a gente usou quando a BP era horizontal, tá legal? Qual era o caso de câmbio? Perfeita imunidade de capital, câmbio fixo ou câmbio flutuante. Peço que você olhe para a interseção de IS1 com LM0, tá? O que está acontecendo ali na interseção de IS1 com LM0? Teria uma taxa de juros que você poderia chamar de RTIL, muito alta para você ter equilíbrio no balanço de pagamentos, ok? Teria um fluxo de capital excessivo no país. E aí, isso tenderia a gerar
esse fluxo de capital excessivo, gerar uma apreciação da moeda doméstica. O Banco Central não vai deixar isso acontecer. A LM... Oi? Qual que você está falando? A LM0 com a... Olha para a interseção de LM0. Deixa eu colocar aqui um esboço aqui. Do gráfico 3? Peraí. Vou colocar aqui LM0. Estamos olhando para o gráfico 3. Tá. Tem uma curva BP e tem uma curva IS1. Tá? Essa é a situação após a expansão fiscal, antes da gente atingir o equilíbrio. O que vai acontecer... tá. Okay. É que no frigir dos ovos é que a LM vai se deslocar para cá. A sua pergunta é por que isso aconteceria? Então, eu peço que você olhe para esse ponto aqui. Teria aqui o eixo. Então, o truque que tem aqui, olha só. Se o produto fosse esse aqui, associado a esse ponto, estaria marcado lá embaixo, e a taxa de juros fosse essa aqui, você pode interpretar o seguinte: a taxa de juros está, como você está acima, esse ponto azul está acima da curva BP, a taxa de juros está muito alta para você ter equilíbrio no balanço de tá. O que importa em relação ao que vai atrair capital ou não é se o juros vai aumentar ou não, é se o juros vai aumentar acima da taxa de juros que deixou agora com o BP. Calma, Matheus. É isso? Aqui entendi. É porque esse caso é mais fácil, mais direto de entender, porque assim, a gente vê que... Deixa eu terminar a explicação, Matheus. Tá bom. Tá, vamos lá. Aí vamos ver se bate com tudo. Então, nesse caso aqui, a taxa de juros está muito alta. Aí o que aconteceria? Começa a entrar dólar no país. Aí a moeda doméstica vai se apreciar. O Banco Central não vai deixar isso acontecer. Ele vai comprar um fluxo adicional de dólar. Não é tão intenso, um fenômeno tão forte como no caso de perfeita mobilidade de capital, mas tem o mesmo mecanismo lá. Então ele começa a comprar dólar, ou seja, injetar moeda na economia. Tá certo? E aí, quando isso acontece, a curva LM vem para cá. Tá? Que ele começa a injetar a moeda na economia, a LM começa a deslocar, o processo continua até ela passar exatamente aqui e eliminar a necessidade do Banco Central intervir no mercado de câmbio, ok? Tem uma pequena inconsistência aqui na discussão, é que basicamente aqui eu estou assumindo implicitamente que temporariamente ou transitoriamente, num período de transição, o Banco Central efetivamente acumula um pouco mais de reserva, porque ele compra um fluxo adicional de dólares, tá? Mas aí depois que chega no equilíbrio, ele para de fazer isso, ok? Mas agora, todo o exercício vai ter um mecanismo desse. Você pode sair procurando, você vai achar, ok? Aí, agora, por exemplo, se fosse com a inclinação contrária, vou ver se eu consigo fazer aqui. Mudando a hipótese sobre a inclinação das curvas. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Agora que eu quero, então, aqui chamar isso aqui de BP. Tem uma maneira mais fácil, que acho que é essa aqui. Acho que vai mais rápido. Foi. Agora aqui. Então, vamos lá. Esta senhora mais alta aqui passa a ser a BP. Peraí, desculpa, esqueci de bater num canto aqui. E esta aqui é LM0. Aí o que teria acontecido? Você olha aqui para esse... Agora vou botar em azul. Olha para esse ponto aqui. A taxa de juros está muito baixa para ter equilíbrio no balanço de pagamento, né? Agora tem capital saindo. E aí, então, o Banco Central tem que entrar no... Ele tem que vender dólar e retirar a moeda de circulação, não é? Aí a LM começa a deslocar até chegar aqui. Ok? Ok, Matheus? Sim. Ok. Então, assim, não, entendi. Tem cavuca, você acaba achando uma maneira intuitiva de falar por que uma das curvas se desloca. Apesar de, como eu disse, aqui não vai ser o foco. Isso aí foi o foco 7, 8. Aqui, basicamente, você já tem o trabalho de achar qual delas vai se deslocar, tá?
Ok, obrigado, professor. Ok. Então, isso era a questão 1. Questão 1, 2, alguma outra questão? Alguém vai perguntar? Eu tenho algumas. Eu tenho 3 dúvidas, na verdade. Na questão 3, na 5 e na 6. Aí Ok. na 3... Peraí, só um minutinho. Desculpe. Tá. Vou tentar fazer na ordem. Questão 1 ou 2? Alguém vai fazer? Não, então a gente vai para 3. Fala da questão 3, Rafaela, desculpe. Tá. A minha principal dúvida é qual mecanismo leva ao deslocamento da BP. Eu imagino que seja o diferencial de juros, mas eu não tinha certeza. 3. Câmbio fixo, uma desvalorização cambial não antecipada e mantém G, T e M constante. Utiliza o modelo ISLM para discutir o impacto da política. Aí eu disse que a BP, no gabarito, que a BP se desloca endogenamente, é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o gabarito. Sim, ela vai se deslocar, vai se deslocar. Então, eu entendi o deslocamento para a direita, mas no gabarito fala que tem um outro deslocamento para a esquerda. Aí esse deslocamento para a esquerda que eu não entendi. Se deslocará endogenamente. Então vamos lá, lista 8, questão 3. Espero que o gabarito esteja correto. Nossa, eu não sei por que é tão mais difícil desenhar a reta horizontal do que a vertical. Eu poderia virar o tablet aqui e desenhar a horizontal como se fosse vertical. Talvez funcionasse. Então vamos lá. Yes. Aí vamos ter 2 curvas positivamente inclinadas. Eu não sei qual é qual. Eu estou meio... não. Detesto. Eu não... Espera aí, já sei o que eu vou fazer. Ctrl C. Arquivo novo. Não quero salvar nada. Arquivo colar. Espero que apareça. Ok. Não apareceu exatamente onde eu queria. Mas ok. Agora dá volta. Ok. Esse negócio tem vontade própria, gente. Acontece algumas coisas ali que eu não sei. Eu sempre. Tem um bando de recursos. Eu não sei usar ali. Eu estou querendo ver aqui qual foi a minha hipótese. Vamos ver, olhar a gabarito 3. Acho que não tem hipótese não, professor. Que então não depende, provavelmente. Então, tanto faz. Tanto faz. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, yes, LM, botei assim. Pode ser assim ou você prefere trocado? Não, prefiro assim, eu fiz assim também. Tá. Então, aí o que a questão fala? A questão diz que a gente vai ter uma desvalorização cambial não antecipada e mantém G, T e M constantes. Então, lembrando, a desvalorização cambial desloca a IS e a BP para a direita, sendo que se você olhasse qual das 2 curvas se desloca mais, lembrando que a gente está mensurando ao longo de um segmento horizontal, por exemplo, associado à taxa R0, o deslocamento da IS é menos intenso que o da BP. Então, eu vou tentar fazer aqui um deslocamento da BP considerável. E um deslocamento da IS menos intenso. Eu não vou colocar nem tio nem subscrito, que depois eu vejo o que vai acontecer e a gente dá os nomes. O deslocamento da IS menos intenso que o da BP. Então, teria uma 9S aqui desse jeito. Então, se você olhar, projetar o pontilhado do R0, você vê que o deslocamento da IS foi menos intenso que o da BP. Bom, aí a questão diz o seguinte, o G vai ficar fixo, o T também. Então, agora, com o G e T estão fixos, a IS não se desloca mais. Então, no meu modo de ver, isso aqui eu vou chamar isso aqui de S1. A IS não mexe mais. O M vai ficar constante também.
Então, quem vai ter que se ajustar vai ser a BP. Então, vou chamar isso aqui de BPtil. Então, vamos lá. Câmbio fixo, com M constante, LM não muda de posição. A IS, ela se desloca devido à variação na mudança no patamar da taxa de câmbio, no E, mas o G e o T estão constantes, ela não muda mais. Então, o que vai acontecer? Essa curva BPtil que ali está, a curva B vai ter que se deslocar, e ela vai ter que voltar para a esquerda, de forma a passar exatamente... Então, até talvez deixar esse ponto claro aqui, essa curva BPtil pode ter parecer uma curva transitória, temporária, se você preferir. Pontilhada em verde. A curva BP vai ter que passar exatamente aqui. BP1. Aí aqui é A1. Ok? Com produto Y1, taxa de juros R1. Agora vamos ver o que o gabarito diz. 3. As curvas IS-BP se deslocam para a direita devido à desvalorização cambial, ou seja, de IS0 para IS1 e de BP0 para BPtil. Como M está fixo, a curva BP se deslocará endogenamente de forma a restabelecer o equilíbrio. A razão é que você tem a razão é basicamente talvez isso aqui não. Esse eu coloquei esse comentário várias vezes, né? A razão que ela se desloca. Agora que eu estou entendendo porque vocês estão perguntando, talvez por isso. Qual é o mecanismo? Eu não estava. Quando eu coloquei aqui a razão, não quero dizer aquele mecanismo que eu estava discutindo para tirar a dúvida do. Acho que foi do Matheus. Não foi? Sim, sim. Sim. Basicamente, não. A razão aqui é um pouco mais simples. Eu até já falei aqui na discussão, quando eu estiver falando em razão. Basicamente, depois que você ainda não desenhou a curva BP1, tá certo? Sim. Basicamente, a razão aqui é o seguinte. Após o deslocamento de IS0 para IS1 e de BP0 para BPtil, não tem... Se não houvesse nenhum outro deslocamento, não haveria equilíbrio. Consequentemente, como a variável alfa a gente permitiu que ela fosse endógena, a curva BP tem que se ajustar, tá certo? A razão é essa. Que a variável de ajuste é o alfa, e o alfa faz a BP se ajustar. Ok? Então, você simplesmente falar que tem um deslocamento endógeno da BP já seria uma resposta? Ou precisa falar que é devido a uma variação do alfa? Devido ao alfa ser a variável endógena. Acho que tem que dizer que é devido ao o alfa ter ficado como uma variável se quiser, como uma variável de ajuste, né? Pois é, é uma variável endógena, talvez seja mais elegante. Ok? Tá. E o alfa é endógeno porque você supôs as outras variáveis constantes, né? Fixas. Né? Exatamente. Sobrou alguma delas. Alguém tem que ser exógeno ali. No caso, foi o alfa. Uhum. Ok? Beleza. E aqui, nesse exercício, então, o que vai ter? Se eu não estiver confuso, o delta alfa, inclusive, é positivo, que quando o alfa diminui, a BP vai para a direita. Sim. Aí vamos ver o que o gabarito diz. Conclusão. Delta Y positivo, você tira do gráfico. Delta R positivo, você tira do gráfico. O delta K é positivo, porque o R aumentou. O delta Z, esse dá trabalho, o delta Z. Depois a gente vê o delta Z. Tem um bando de ponto e vírgula aqui. Delta Z é positivo. Não, tem um monte de coisa dentro do colchete. Tá? E delta alfa é positivo. Eu estou tirando o delta alfa positivo até de outra maneira, né? Eu tirei olhando para essa igualdade aqui, que eu já tinha concluído o que acontecia com o Z e com o K. Eu tinha concluído que o Z crescia e que o K crescia, consequentemente o alfa tem que crescer. Mas também podia tirar a conclusão do delta alfa ser positivo pelo deslocamento da BP. Tá? Beleza. Obrigada. E o resto ali das variáveis, no final, quem diminui, quem aumenta, você quer discutir, Rafaela? Não, eu entendi pela análise do gráfico.
Eu tinha chegado nesse mesmo gráfico, eu só não tinha entendido a razão pela movimentação da BP tio para BP1. Pergunta do Matheus. A razão aqui eu só quero. Tem uma variável de ajuste. Essa variável, ou mais de uma variável, por exemplo, se eu falar que o G se ajusta, se o G e T se ajustam, a política fiscal se adequa à nova situação, tá legal? A dificuldade, a gente que você falou numa aula, a dificuldade aí seria entender qual é a endógena, né, e qual é a exógena. Exatamente. Caso. Usualmente a endógena fica como a variável de ajuste, né? Ela sobrou no fim. Beleza. Obrigada. Ok. Mais perguntas, senhores? Eu vou ter na 5 e na 6, mas não sei se alguém tem antes. Então, 3, acabou. 4, alguém vai falar? Então, vamos na 5. 5, o que acontece na 5? Deixa eu subir aqui. Câmbio flutuante, política fiscal e expansionista, M constante. Lembrando que câmbio flutuante quer dizer alfa constante. Então, tem que dizer o que acontece com todas aquelas variáveis ali. Y, R, Z, K e E. Lista 8. Questão 5. Y, R e S. Agora eu não sei qual é essa aqui, vou ter que já vou tentar te conferir. Perdão. E a BP vai. BP não, essa vai se deslocar, então eu já vou numerar isso aqui. Isso aqui eu sei que vai ser o equilíbrio. Tem que ver quem é IS, quem é LM. Tem alguma preferência, Rafaela, para qual seria IS, qual seria BP, perdão? Qual seria BP, qual seria LM? A LM em cima, por favor. E a BP menos inclinada. LM e BP. Essas aqui eu não sei se vou numerar ou não. Então, o que acontece? O governo implementa política fiscal expansionista e mantém o M constante. Então, parece que a LM não vai se deslocar em nenhum momento. Então, a gente tem uma nova curva IS. Eu acho que é melhor desenhá-la bem para a direita. Aqui eu vou colocá-la aqui. Chamar essa curva, não sei, só deixar aí, depois eu dou um nome para ela, se você chamar de IS2 ou IS1. Provavelmente vai ser IS2 que o câmbio vai mudar. Então, eu já vou botar um tio aqui, depois, se for o caso, eu apago. Então, vamos lá. Olhando para o... e a BP vai se deslocar também, porque é câmbio flutuante, o E vai mudar. Se não mudar, eu apago o 0. Então, olhando para LM, BP0 e IS2, não tem como ter equilíbrio. Alguma coisa acontece para restabelecer o equilíbrio, hein? O M, não. A LM, não, porque o M não muda. Então, o que vai acontecer? Houve a expansão de S0 para S2, expansão fiscal. Agora, como estamos com o câmbio flutuante, o E se ajusta. Taxa de câmbio muda. E o que vai acontecer, então? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Essas curvas podem interpretar assim, IS e BP começam a se deslocar de forma que esse ponto, essa interseção que eu circulei ali, se desloca para cair exatamente em cima da LM. Ok? E aí a gente tem que usar aquele olhando para lembrar que a IS se desloca em termos, quando a gente olha na horizontal, relativamente menos que a BP. Aí o truque para fazer isso, eu primeiro faço um deslocamento bem modesto, no caso é a IS que se desloca menos. Então vou fazer um deslocamento. Exemplo do que eu fiz no caso anterior, deixa eu botar isso aqui, como a gente aqui tem facilidade de colocar cor. Então, só para a gente lembrar que essa curva pontilhada em verde é uma curva temporária. Então, agora eu vou fazer um deslocamento modesto na curva IS. Desse jeito que aqui está. Espero que esse deslocamento resolva o meu problema. Vou chamar essa curva aqui de... Acho que melhora... Botar... Não, é um negócio que não era isso que eu queria, não. Ctrl V. Acho que é melhor botar IS1 aqui. Não. Espera aí. Editar. Desfazer. Refazer. Parte que ele voltou. IS1. E a BP teria que passar exatamente aqui. BP1.
Que agora a gente teria que, só para ter certeza, olhando aqui, ó, efetivamente o deslocamento da IS foi maior que o da BP. Então, está feio ali é o nome BP. BP1. Então tem aqui um ponto A1 com a taxa de juros Y1. E o produto Y1, taxa de juros R1. Então, no gráfico, o que acontece com as variáveis? Vou olhar agora o gabarito. Perdão, desculpa, vamos ler o gabarito, ver se o que eu digo no gabarito é consistente com o que eu desenhei. A curva IS desloca para a direita devido à expansão fiscal. Se a inclinação da curva BP for menor, que é o que aconteceu aqui, que é a inclinação da curva LM, então as curvas IS e BP se deslocarão endogenamente para a esquerda. Aconteceu isso aqui. Devido a uma apreciação. Como é que eu sei que é apreciação cambial? Porque o deslocamento das curvas foi para a esquerda. Sim. Ou seja, tá certo? O E diminui o valor do E para as duas curvas irem para a esquerda. Devido a uma apreciação cambial. Até em parei, coloquei depreciação. Conclusão, justificativas e colchete. Delta Y positivo, você tira do gráfico. Delta R positivo, você tira do gráfico. Delta K positivo, porque o delta R é positivo. Delta E negativo, por conta dos deslocamentos da IS e de BP. Delta Z é negativo, você consegue tirar aqui o delta Z é negativo, porque você tem essa identidade aqui. Tira rápido até. Esse aqui ficou constante, não é? Sim. E o K aumentou, então o Z tem que diminuir. E eu digo lá, ok, isso mesmo. Aí, o exercício, pelo que eu vi ali no gabarito, o que muda no exercício, se a inclinação da BP for maior que a da LM, que é a mudança na taxa de câmbio na direção oposta. Aí seria um delta E positivo. Tirei a dúvida, Rafael? Sim, sim. Eu acho que o problema estava no meu desenho mesmo, porque eu acabei desenhando pequeno e aí eu não estava conseguindo fazer esse deslocamento para a esquerda da BP e da IS, fazendo com que o deslocamento da IS fosse menor do que o da BP, entendeu? Era essa a minha dificuldade. No momento que desloca a IS e a BP para a esquerda, o deslocamento da IS tem que ser menor do que o da BP. Só que o meu desenho, eu acho que estava meio mal feito ou pequeno, então eu não estava conseguindo achar um deslocamento que o da BP ficasse menor do que o da IS, entendeu? Ficasse maior. Exatamente. O problema é o seguinte, bom ponto, na hora que você começou esse gráfico aqui, você coloca... Eu acho que a minha IS estava muito pouco inclinada. Se aqui nessa posição verde que eu fiz, não ia conseguir fazer o desenho. Exatamente, era esse o meu problema. Dependendo do que é, exatamente. Usualmente, aqui, quando isso acontece, você não sabe o que você vai fazer, gente, o melhor que você faz é fazer o gráfico bem grande, com bastante espaço para desenhar. Então, no papel é mais fácil. No papel é mais fácil do que aqui. Fazer um gráfico grande e deixar bastante espaço. Por exemplo, o equilíbrio inicial você tenta colocar mais ou menos no meio do gráfico, a menos que você tenha certeza que tudo vai acontecer para o lado direito, você coloca o ponto a zero um pouco mais para a esquerda, tá? Mas normalmente eu tento, quando eu não sei o que vai acontecer, na minha primeira tentativa, eu desenho o equilíbrio inicial, tento desenhar o equilíbrio inicial mais ou menos no meio do gráfico e fazer o gráfico bem grande, as curvas bem grandes, bem compridas também, né? Para facilitar. E uma dica, eu prefiro desenhar, fazendo prova, desenhar os eixos a caneta, tá? E o resto a lápis. Porque aí, se tiver que apagar, não tem que apagar, pelo menos os eixos eu salvo. Mais perguntas, senhores? Aí, então, a 5, a 6. 6, eu tenho uma dúvida na questão do gabarito, porque pelo meu desenho, e eu acho que até pelo início do gabarito também, tem um aumento na taxa de juros. E aí eu entendi que teria uma apreciação cambial, porque o aumento da taxa de juros, né, ia ter uma entrada de capital, a taxa de câmbio ia diminuir, ia ter uma apreciação. Só que no gabarito está escrito como depreciação. E aí essa parte eu entendi. Sim, então é positivo. Não, só para não haver dúvida, esse fato que uma elevação na taxa de juros, mantido tudo mais constante,
leva a uma apreciação cambial, a gente está assumindo que isso aqui é verdade. Mas isso aqui é verdade quando a gente tem perfeita mobilidade de capital, Rafaela. Tá? Uhum. Quando não, você não tem perfeita mobilidade de capital, essa igualdade, não porque essa igualdade que eu coloquei no quadro é verdade. Pode haver diferença entre as duas. E aí o raciocínio não é tão simples como você colocou, ok? Ah, tá. Tá certo? Isso tira a sua dúvida ou quer fazer o gráfico? Não, eu queria fazer o gráfico também, para entender Mas então, melhor. então, deixa a ponta. Essa ideia que você amarra tão facilmente uma elevação no R a uma queda no E no curto prazo, é naquela abordagem do Krugman-Obstfeld, que tem como pressuposto perfeita mobilidade de capital. E aqui não tem isso. Tá legal? Beleza. Agora vamos ver o gráfico. Então, questão 6. Ó, só no finalzinho que eu subi um pouquinho, quase. Então, vai ter uma curva S, vamos ter uma LM e uma BP, não sei quem é quem. Mas o fato é que eu sei que esse aqui é um ponto de equilíbrio. Você tem preferência para que uma ou outra seja LM ou BP? A BP menos inclinada. Ou seja, essa aqui BP e aquela outra LM. Uhum. Tá, então vamos ver o que a gente tem ali no enunciado. Questão 6, né? Câmbio flutuante e ocorreu uma elevação em R asterisco. Ô, questãozinha difícil. O governo mantém G, T e M constante. Utiliza o modelo ISLMBP para discutir os impactos de tal evento sobre todas aquelas variáveis. Agora nem foi política econômica. Alguma coisa aconteceu com R asterisco. Vamos lá. O R asterisco aumentou. E o que acontece, então, aqui nesse gratão de acesso? Aqui vai se deslocar, vou chamar de BP0. Essa curva aqui vai se deslocar. Agora, em que direção ela se desloca? Vou ter que pensar, eu não lembro, vou pensar aqui rapidamente. Para o R, mantendo o produto em Y0, aquela elevação no R asterisco, para você manter basicamente, que você não mudando o Y nem a taxa de câmbio, você tem que manter o K no mesmo patamar. Então, para que o Y, para que você mantivesse desculpa, estou dizendo o seguinte, vamos lá. A equação básica do balanço de pagamentos é isso aqui. E mais o K, que depende do diferencial de juros, se eu olhando aqui, e o Z depende do Y asterisco, também da taxa real de câmbio, eu estou mantendo tudo parado, essas três variáveis paradas. Então, basicamente, somente a mudança no R asterisco me obrigaria a ter um R maior. Então, a menos de um lápis da minha parte, um aumento no R asterisco desloca a curva BP para a esquerda. Tá certo? E isso foi discutido no tópico 6. Eu vou conferir aqui. Curva BP. Professor. Só uma coisa. Exatamente. Lá na página 8 do tópico 6, eu digo, uma elevação em R asterisco desloca a curva BP para a esquerda. Mas como todo mundo já viu, você não precisa lembrar disso. Então vamos... Já vou voltar a discutir como que eu concluí aqui rapidamente que a curva BP se desloca para a esquerda. Mas tem um aluno fazendo pergunta. Quem foi? Não era uma pergunta, não. Eu só ia falar, se o R asterisco aumenta, o K não cai? O K não... É justamente esse o ponto. Vamos lá. Lembrando, pensa assim, eu estava aqui no ponto A0, tá legal? Aí a gente sabe que agora a gente sabe que o R asterisco aumentou. Aí estou fazendo a seguinte pergunta. Suponha que eu mantivesse o Y
em Y0. Eu estou fazendo essas hipóteses apenas para identificar para onde vai a curva BP. Se ela vai subir, descer, direito, o que acontece? Vai dar uma volta? Então, eu vou colocar a seguinte hipótese. Suponha que o Y não mude, que o alfa não muda, que o Q, a taxa real de câmbio, consequentemente, a taxa nominal de câmbio não muda. Nada mais muda. O que tem que acontecer com R, a taxa de juros doméstica, para eu manter o equilíbrio no balanço de pagamentos? Aumentar? Na hora que eu disse que o Y mudou, a taxa de câmbio não mudou, eu fixei esse sujeito, e, por hipótese, estava fixando o alfa também. O R asterisco aumentando, isso está puxando o K para baixo. Logo, para compensar, eu precisaria puxar o K para cima. Então, a nova BP teria que estar passando num ponto como esse aqui, entendeu? Então, o que é relevante... Então, assim, a nova BP tem que passar por aqui, assim. Então, o que é relevante aqui neste exercício é que a senhora BP se desloca para a esquerda. Vou desenhar isso aqui. Tem uma nova BP passando à esquerda da original. Aí, só uma coisa. O que eu disse sobre a oferta de moeda no enunciado? Fixa. Fixa. Esse desenho que eu fiz aqui está horroroso. Essa BP que eu desenhei assim, ali. Por quê? Porque ela nem está cortando a LM, essa vermelha aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho, não. Espero que sim. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá, essa BP vermelha que eu coloquei ali. Ah, mas é câmbio flutuante? Talvez dê. Estou na dúvida, eu vou puxá-la um pouquinho para baixo. Vou passar a nova BP por aqui. Ó. Pronto. Então, ela está cortando a LM lá em cima. Então, se precisar, vai ter não sei se vai ser, talvez possa ter um equilíbrio aqui. Então, está aqui a nova BP. Não vou dar nome a ela ainda, porque eu não sei se vai ser tio, vou deixar só assim um BP ali para depois eu completar. Ok. O que está acontecendo agora? Agora teve uma Vamos lá, eu digo o seguinte. apreciação, né, cambial. Ainda não chegamos lá, você está indo muito rápido. Tá. Não. Olha para o enunciado. Elevação em R asterisco deslocou a BP. Tá certo? Agora o governo mantém o G e o T constante. Então, política fiscal não mexe com o AIS, mas talvez o câmbio mude a AIS. E o M não muda. Então, a LM vai ficar parada o tempo inteiro. Ok? A LM não vai se deslocar. Como a LM não vai se deslocar, e é câmbio flutuante, quando eu digo câmbio flutuante, o alfa não muda também, tá ok? O que vai acontecer é que o E vai ter que se modificar de forma a deslocar essa BP, que aqui está, a vermelha, e a IS. Então, eu vou chamar essa BP aqui de BPTIL. Então, vou colocar agora, como eu fiz em outros exercícios aqui em algum momento, vou colocar um pontilhado verde, só para nos ajudar a lembrar que isso aqui é uma posição temporária para a BP, ou seja, a elevação da taxa internacional de juros jogou a BP de BP0 para essa BPTIL que está pontilhada em verde. Agora a gente tem essas duas curvas, IS e BP, se deslocando. Eu vou fazer um pequeno deslocamento na IS. Espero que isso aqui seja pequeno o suficiente. Vou chamar isso aqui de IS1. E um deslocamento da BP, cortando a IS1 exatamente onde está, onde a IS1 corta a LM, desse jeito aqui. Deixa só, eu acho que ficou errado. Só ver uma coisa aqui, o deslocamento horizontal vindo daqui, isso aqui ficou ruim. Por quê? Saindo esse daqui, ó, olhando esse pontilhado aqui, do jeito que eu desenhei, o deslocamento horizontal da minha IS é menor, não, da minha BP é menor que o da IS. Então, esse jeito que eu desenhei não deu. Com essa IS que eu coloquei aqui, não dá. Então, eu tenho que fazer um deslocamento pequenininho da ES, o que está me incomodando é que vai ficar em cima desse A0. Esse desenho aqui acho que não vai ficar muito bom, não. Vamos lá. Ok, uma IS aqui. Poderia ficar um pouquinho, acho que dá para ficar um pouquinho mais para a direita. Vou tentar melhorar esse desenho. IS1. Aí, agora aqui é BP, passando exatamente aqui.
Isso aqui seria BP1. E aí, esse ponto aqui, meio confuso, peço desculpas por isso, é o ponto A1, com produto. Y1, taxa de juros, R1. Ok? Então, vamos ver o que eu disse ali no gabarito. Esse negócio. Esse troço. Ctrl Z. Não consigo centralizar isso. Ele diminui. Com o mouse dá o zoom, mas não é só o zoom, ele anda para a direita e para a esquerda. Não consigo puxar. Não sei como é que faz para tirar o mouse daqui. Tirar aqui. 6. A curva BP se desloca para a esquerda. Sim, ele fez. As curvas ES e BP se deslocarão endogenamente para a direita devido a uma depreciação cambial. Sim. Conclusão, justificante de cocheio. Delta Y positivo de tirar do gráfico, delta R positivo para a gente tirar do gráfico, delta E positivo devido aos deslocamentos de ES e BP, delta Z positivo. Aí eu disse para olhar a questão 3, parece que é uma explicação longa. Delta K negativo, porque aí o delta Z aumentou. Não, o delta Z foi positivo. O Z aumentou e o alfa foi igual a zero. A gente tem que entender o que aconteceu aqui com o Z. E a explicação para o Z, eu disse que é uma explicação longa. Acho que precisa olhar para o produto. Vamos lá. Eu consigo... Professor? Por exemplo, olhando aqui para a forma funcional do Z, que é isso aqui, eu não consigo dizer o que aconteceu com ele. Por quê? O Y aumentou, puxou o Z para baixo. Porém, o Q aumentou também, puxou o Z para cima. Então, só olhando para essa expressão aqui, eu não consigo dizer o que aconteceu com o Z. Se eu não estiver confuso, eu tenho que olhar para a identidade do produto. E vamos dizer, se olhando para a identidade do produto, eu consigo dizer o que acontece com o Z. Tentar fazer nesse espaço aqui. Eu escrevo a identidade do produto desse jeito. O Y aumentou, o C aumenta, mas essa diferença também aumenta porque a propensão marginal a consumir é menor do que 1. Então, por exemplo, o Y aumenta por 100, o consumo aumenta por 70, essa diferença aumenta 30, por exemplo. O I caiu, porque a taxa de juros aumentou. O G não muda, porque a política fiscal ficou inalterada. Então, o que tem? O lado esquerdo aumentando, essa soma desses dois aqui diminuindo, consequentemente o Z tem que aumentar, tá certo? Então, olhando aqui para a identidade do produto, eu concluo que o Z aumentou. Agora que eu sei que o Z aumentou, aí eu posso dizer o que aconteceu com o K. Porque o problema para o K é que tinha acontecido uma elevação no R asterisco, mas também houve uma elevação no R doméstico. Então, não sei o que houve com a diferença. Então, mas para o K, eu olho aqui o seguinte. Olha agora para Z mais K igual a alfa. Alfa está fixo, Z está aumentando, então o K tem que diminuir. Ok? Então, o K caiu, saldo do K. Perguntas? Do jeito que está o gabarito ali, só uma coisa. Todos esses tópicos da resposta não dependem da inclinação relativa de BP e LM. Tá? Alguém ia fazer uma pergunta. Não, eu ia só perguntar. O K aumenta quando a taxa de juros final é maior, né? Aumenta, porém, teve o R asterisco aumentando, puxando para baixo também, né? Lembra? O exercício todo começou com isso aqui. Então, você tem isso aqui puxando o K para baixo e essa mudança aqui puxando o K para cima. Você não sabe qual das duas é mais forte, a princípio. Ok? Tá bom. Tá? Então, por isso que foi preciso olhar aqui para essa expressão no fim, aqui embaixo. Essa expressão aqui embaixo à direita. Mais perguntas, senhores? Eu não entendi como é que a gente conclui que o câmbio aumentou. Porque a IS, uma depreciação. A IS e a BP foram para a direita. E para essas curvas irem para a direita, você tem que ter um delta E positivo.
Mas por que elas foram para a direita? Ops, olhando aqui para o desenho, para o gráfico. Não, então, mas por que motivo elas foram para a direita e não para a esquerda, por exemplo? Vamos lá. Deixa eu apagar um bando de coisa aqui. Esse pedaço aqui eu não estou. Vamos ver até onde eu. Depois consegui apagar mais, o Ctrl Z parou de funcionar aqui em algum momento. Deixa eu tentar apagar. Não. Não. Ctrl Z. Deixa eu lá. Vamos lá. Vamos ver se. O ponto é o seguinte: após a gente saiu de BP0 para essa situação pontilhada, né? Então a gente está. Quais são as curvas? A gente tem a interseção. Essa interseção aqui é o ponto central. Deixa eu trocar a cor, desculpe. Usar o preto agora. Essa interseção da IS original para BP pós-ΔR asterisco é o ponto-chave da questão. Tá certo? Que pensa assim, para restabelecer o equilíbrio, a gente precisa que a gente conclua, a LM não vai se deslocar, vai ficar parada, tá certo? Sim. Para que a gente restabelecer o equilíbrio, a gente tem que dar um jeito, abre aspas, colocar essa interseção preta em cima da LM. É isso que tem que acontecer, ok? Tá, beleza. Basicamente, alguma coisa vai, no caso é a taxa de câmbio, alguma variável, a taxa de câmbio, vai se ajustar de forma a colocar aquele ponto preto em cima da LM. Agora, olhando para o gráfico, se você começar a jogá-lo para a esquerda, não resolve o teu problema. Entendi. Você tem que jogar esse ponto para a direita, ok? Uhum. Ou seja, você fazer esse ponto caminhar para cá, ou para cá, ou para cá. Ops, não. Nos dois primeiros, não resolve. Tá certo? Ou seja, talvez se ele viesse assim, ó, depois a gente discute. Caminhando para a direita, como eu fiz, efetivamente, resolveu o problema, tá certo? A gente trouxe o ponto preto daqui para cá. Concorda? Sim. Aí a pergunta pode fazer, não, mas espera aí, Alexandre, você roubou. Eu vou botar o ponto preto aqui. O problema de colocar Mas aí não teria um mesmo argumento para deslocamento da IS e da BP, né? Exatamente, que para trazer esse ponto preto para cá, eu traria a BP, ela passaria aqui, né? Sim, é um delta E positivo. Porém, a IS tem que vir para cá seria um delta E negativo, entendeu? Sim, sim. Tá? Não, essa parte eu entendi. É porque eu tinha caído, tipo, no cíclico de a BP tem que ir para a direita porque o câmbio é negativo e ela foi para... Não, é positivo no caso, né? O delta E é positivo. O delta E é positivo e ela... Entendeu? Eu não estava chegando nesse ponto de que a gente teria... Que o nosso objetivo é chegar na LM. Basicamente, mas agora eu entendi o ponto. Você pode interpretar assim o que tem que ser feito. Achar alguma variável das que sobram de ajuda, no caso foi o câmbio, que vai se modificar de forma a arrastar a interseção da IS e a BP para cima daquela curva que não se desloca, que é a LM. Entendi. Então aí a variável de ajuste é o câmbio, né? Que seria a nossa variável endógena nesse caso. Exatamente. Entendi. Perfeito. Obrigada. Nada. Mais perguntas, senhores? Não? Não temos mais perguntas, ninguém quer fazer. Então, olha só, no momento eu vou fazer uma coisa aqui, atenção, vou parar de gravar. Então, se